Olá, boa tarde. Agora 12h34. O Região Notícias desta quinta-feira começa com imagens do grave acidente que envolveu 2 ônibus, um caminhão, um automóvel e uma moto no início da noite de ontem. O choque frontal aconteceu na descida da estrada que liga Rio Claro a Ipeúna, antes do bairro Jardim Bom Sucesso. Uma cena que chocou. O caminhão estava para virar e o outro ônibus da firma estava subindo e o nosso estava descendo, aí bateu os dois. 39 pessoas feridas e uma vítima fatal. O motorista deste ônibus, que transportava funcionários de uma cerâmica, não resistiu. Jonas Cândido, de 43 anos, ficou preso às ferragens e morreu no local. Seu corpo foi resgatado quase 2 horas depois do acidente. O acidente aconteceu por volta das 6h30 desta quarta-feira, envolveu 5 veículos e é considerado pelas autoridades um dos mais graves dos últimos anos aqui na cidade. E quando nós chegamos, várias pessoas chegaram próximos a nós, pedindo socorro. É uma cena incomum na nossa região. Entre os veículos envolvidos, um ônibus de transporte público, um caminhão, um carro, uma moto, além do ônibus particular. As causas do acidente só devem ser conhecidas após conclusão do trabalho da perícia, que deve identificar o que levou o coletivo que descia a via que dá acesso aos bairros Bom Sucesso e Novo Wenzil a se chocar com o outro ônibus. Então nós temos várias versões, né? A população que estava aqui no local, as testemunhas que foram roladas, elas dizem que um caminhão ia adentrar nessa firma para carregar. Atrás dele vinha vindo o veículo ali, a Belina, e logo atrás o ônibus de linha normal. Aí precisamos saber o motivo. O ônibus, o que aconteceu, ele desviou para a esquerda, chegou a abarroar a Belina e foi sentido à esquerda. Nisso ele pegou de frente o ônibus da empresa que vinha saindo. Todas as forças da cidade foram acionadas para prestar socorro às vítimas e evitar outros acidentes. E todos os feridos no acidente, adultos e crianças, foram encaminhados a hospitais da rede pública e privada de Rio Claro. Nós acompanhamos de perto os primeiros atendimentos às vítimas. Pronto atendimento lotado. O caso mais grave é o do motorista do ônibus coletivo. O estado de saúde dele é grave, ele está sendo submetido a um procedimento cirúrgico de correção das fraturas de membros inferiores e posteriormente ele vai fazer a recuperação na UTI da Santa Casa de Rio Claro. Este rapaz conta o que viu e como conseguiu escapar e sair sem ferimentos graves. Eu só vi quando aconteceu aquele choque, sabe? Aí eu já fiquei batendo a minha cara, meu rosto no vidro que me relei tudo aqui, no vidro do ônibus e no banco. Alguns pularam pela janela, que o ônibus fumaçou na frente. A gente ficou com medo de explodir, acontecer alguma coisa. Entre as vítimas, diversas crianças que usam o circular todos os dias para o trajeto de uma escola pública de Rio Claro para suas casas, localizadas no bairro Bom Sucesso. O acidente foi tão rápido que poucos se lembram do que realmente aconteceu. Não vi mais nada, desmaiei. Aí na hora que eu acordei já estava lá fora, não vi nada. Eu estava sentada no banco e fui arremessada para perto dos degrau de descer. Aí eu quebrei o braço. Bati a cabeça, daí machuquei a perna, entrou um vidro no meu braço. Pensei que eu ia morrer, né? Esta mãe se emociona ao falar do filho que estava no ônibus particular. Ele tem 18 anos e apenas há uma semana tinha começado a trabalhar. O desespero foi muito grande, entendeu? Só eu estou agradecida a Deus que meu filho está vivo. Nós vamos agora falar com a repórter Ana Cecília Pereira, que está no pronto-socorro municipal, onde muitas vítimas do acidente foram encaminhadas para atendimento. Ana Cecília, o caso mais grave continua sendo do motorista do ônibus coletivo. Boa tarde. Boa tarde, Janaína. Boa tarde a todos. E é isso mesmo. O caso mais grave é o do motorista José Pereira dos Santos, que estava na direção do ônibus coletivo e que ficou preso nas ferragens. Ele foi socorrido aqui no pronto-socorro da Santa Casa, passou por cirurgia e está internado na UTI em recuperação. Além dele, outras 21 pessoas foram atendidas aqui no pronto-socorro, 19 foram medicadas e outras 2 ainda estão em observação. Já no pronto atendimento do Cervezão, foram 18 vítimas encaminhadas desse acidente e delas, 17 já foram atendidas e liberadas e apenas uma precisou ser encaminhada para o pronto-socorro municipal e ainda está em observação. Ana Cecília Pereira, e eu volto com você do estúdio.
Obrigada, Ana Cecília. E entre todas essas vítimas, uma fatal. Neste momento, acontece o velório do motorista do ônibus particular, Jonas Cândido, de 43 anos. O corpo está no velório municipal. O sepultamento do motorista está marcado para as 4h30 da tarde, no cemitério São João Batista, em Rio Claro. A família do motorista não permitiu a entrada da imprensa e não quis comentar a fatalidade. E a quarta-feira também foi de violência. Um homem foi assassinado a tiros durante a tarde no Parque São Jorge, em Rio Claro. Fábio Aparecido Teixeira, de 31 anos, ocupava uma moto quando foi atingido por cerca de 8 disparos, efetuados por 2 indivíduos que estavam em um veículo. Após o crime, os autores ainda levaram a moto da vítima. Fábio Teixeira tinha passagens pela polícia. O crime foi registrado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Esta é a 4ª morte por violência registrada em Rio Claro neste ano. Confira também o que é notícia na região. O Jornal de Limeira destaca a situação dos lojistas. Corredor de Joias pede socorro. Empresários da Avenida Costa e Silva reclamam de abandono de via, falta de vagas e insegurança na região. Na Gazeta de Limeira, em 17 dias, o Vico fez 55 exonerações. O prefeito confirmou que o Montesano vai sair e que 2 convites para assumir educação foram recusados. Todo dia, autoridades criticam a omissão do Conselho, que diz não ter como fiscalizar o consumo de bebidas e drogas por menores na Praça Comendador Miller. Liberal, presidente da Câmara de Americana, perde quase R$10 mil em saidinha bancária. Diário de Santa Bárbara do Oeste, supermercados distribuem sacolas no Dia do Consumidor. Jornal de Piracicaba, linha de geradores da Caterpillar já tem 50 encomendas. E é sobre essa nova linha de produção de Piracicaba que a gente fala agora. O governador do estado de São Paulo esteve na cidade ontem para o lançamento deste grupo de geradores e anunciou recursos para a cidade e região. A visita do governador Geraldo Alckmin à cidade de Piracicaba teve por objetivo participar da cerimônia de lançamento de grupos geradores da Caterpillar e assinar projeto de lei que deve ser encaminhado à Assembleia Legislativa de São Paulo para a criação do aglomerado urbano de Piracicaba. 22 municípios para unir, congregar, fortalecer a região, fazer planejamento urbano, Conselho de Desenvolvimento Regional, com os 22 municípios, participação da sociedade civil, do governo. Nós vamos em seguida criar o Fundo das Aglomerações Urbanas, para poder colocarmos recursos para implementar essas políticas públicas. Por que é importante agora? Porque as outras regiões metropolitanas já estão muito na frente dessa. A região metropolitana de Santos, a região metropolitana de Campinas, região metropolitana da Baixada Santista, do Vale do Paraíba, que o governador dá posse ao Conselho dia 23. A aglomeração urbana de Jundiaí já está trabalhando os projetos regionais, né? A região metropolitana de São Paulo já está trabalhando os projetos estratégicos para São Paulo. Essas decisões farão parte do orçamento do Estado. Se essa região não estiver preparada, do ponto de vista de definir para ela o que são as prioridades, fica fora do planejamento do orçamento do Estado. Já a Caterpillar realizou a cerimônia de lançamento nacional de grupos geradores de propulsão diesel-elétrica, produzidos na Unidade Industrial de Piracicaba. O grande avanço é nós termos iniciado já desde a primeira produção com 64% de índice de nacionalização de componentes. Esse é o grande feito. Ou seja, a Caterpillar não só provendo soluções na área de energia, mas principalmente respeitando o país, né? E houve essa preocupação de trazermos, nós já temos mais de 1.000 unidades dessa vendidas no país ao longo dos últimos 20 anos, para diversas funções, mas principalmente marítima. E agora decidimos realmente com o pré-sal, entendemos que havia uma oportunidade, uma necessidade para o Brasil e investimos fortemente para viabilizar essa produção desse gerador com 64% de índice de nacionalização. Na oportunidade, o governador Geraldo Alckmin fez o anúncio de um repasse de R$20 milhões para o Hospital Regional de Piracicaba, voltado para a compra de equipamentos imobiliários para os leitos. A Prefeitura de Piracicaba está concluindo uma grande obra, que é o Hospital Regional, e esses 20 milhões são para equipamento, área tecnológica, equipamento, mobiliário, enfim, o hospital que vai servir a região.
O Região Notícias volta a falar do acidente entre 2 ônibus que deixou uma pessoa morta e dezenas feridas no início da noite de ontem no bairro Bom Sucesso, em Rio Claro. E é exatamente para lá que a gente vai falar com o repórter Vlada de Santos. Vlada, você que está aí no local do acidente, qual a situação neste momento? Boa tarde. Boa tarde, Janaína. Boa tarde a todos. O cenário na estrada que liga Rio Claro a Ipeúna hoje é bem diferente desse que a gente viu no início do telejornal. O fluxo de veículos é normal neste momento, mas as marcas do acidente ainda continuam aqui na estrada. A gente pode ver aí nas imagens pedaços dos ônibus, cacos de vidro. Por aqui, nenhum morador nesse momento, mas ontem a polícia teve que conter os ânimos. O pessoal ficou bem revoltado na hora do acidente. Logo após o acidente, moradores inconformados atearam fogo em pneus. A polícia teve que conter a confusão. As pessoas já queriam tirar um julgamento de quem foi o responsável pelo acidente. Isso daí só cabe ao trabalho de perícia e a investigação que vai realmente ver quem foi o responsável pelo acidente. E nessa vontade de eleger um culpado, acabou gerando tumulto. No boletim de ocorrência consta que este caminhão tentava entrar em uma empresa localizada às margens da vicinal. Porém, testemunhas que viram o choque entre os veículos têm outra versão. Ele saiu de ré. Mas eu acho que a Brasília vinha descendo, acho que pegou ele, não teve como, ela entrou debaixo do carro e esse carro lá subindo. Voltei descendo, eu acho que o motorista apavorou, mas não tinha como também, 2 ônibus também, não tinha como. Ele estava saindo de ré. Ele não estava entrando? Não estava entrando, ele estava saindo. Usuários da pista afirmam que o trecho é perigoso, já que se trata de uma descida e muitos motoristas não respeitam o limite de velocidade. Ela é muito curta, tem que reunir a população do bairro e pedir para aumentar a pista, porque não é 10 anos que eu moro aqui, já morreu um punhado de gente. Aqui tá parecendo um açougue. Muito perigoso. Esse bairro nosso aqui é uma roleta russa, você não sabe se chega, se volta do trabalho, se vai trabalhar, aqui é o matadouro. Deveria ter um ônibus para as crianças da escola, né? Não misturar com pessoas que trabalham, porque precisa também. E as crianças ficam apavoradas, elas fazem bagunça, brinca mesmo no ônibus, os motoristas ficam nervosos. Então é onde que eles começam a correr com as crianças para ver se elas se acalmam. É onde que aconteceu essa tragédia. Bom, nós vimos aí na reportagem a população revoltada, muitos reclamando do excesso de velocidade nesse trecho. Ao meu lado aqui o Tenente Flora, da Polícia Rodoviária de Rio Claro. Tenente, muito boa tarde. Nós estamos aqui em um trecho de baixada, né? O que poderia ser feito aí, já que a população está reclamando desse excesso de velocidade, dessa imprudência? Boa tarde. A orientação que a gente passa é que os motoristas, né, obedeçam as sinalizações, tanto vertical, né, que são as placas, tanto horizontal, que são as lombadas, para que não cometa as infrações de trânsito. Agora, em poucos minutos que nós estivemos aqui, desde a hora que a gente chegou aqui, nós flagramos inúmeras imprudências, não só dos motoristas, mas também dos ciclistas. Nós temos aqui a parte da ciclovia, mas ninguém está respeitando isso, Tenente. O que poderia ser feito? Está faltando uma maior conscientização dos motoristas? Seria viável a colocação de um radar aqui no local? Como que o senhor avalia essa questão? Sem dúvida, a conscientização é o primeiro ponto, né? A conscientização dos motoristas. E a gente estaremos intensificando aqui o policiamento aqui nessa rodovia. Obrigada pelas informações. Voltamos ao estúdio. Janaína Moro. Obrigada, Vlado. Região Notícias fica por aqui. Outras informações sobre este acidente em nossa página na internet, atvcaré.com, e logo mais em nossa segunda edição às 6 horas. Uma boa tarde para você.